E aí, como é que vocês estão? Bom, meu nome é Vinícius do canal Economia de Valor e nesse nosso vídeo de hoje, dominguinho básico clássico, a gente vai trazer alguns assuntos voltados ao investimento. E nesse momento, mais do que em qualquer outro, eu não poderia deixar de falar justamente sobre o nosso Bitcoin. No vídeo de hoje, a gente vai ver diversas coisas, desde o que aconteceu nessa queda do Bitcoin, se isso é preocupante para nós investidores, se nós devemos agora nos preocupar em vender, em segurar, o que a gente vai fazer, o que a gente deve fazer, que filosofia a gente deve seguir para acabar não tomando ferradura nesse momento com toda essa queda que está vindo. E mais do que isso, vamos falar um pouquinho mais sobre a cidade do Bitcoin, a Bitcoin City, que é uma notícia que saiu essa semana recentemente. É muito importante a gente trocar uma ideia sobre ela e entender o que é essa Bitcoin City. E por último, nós vamos falar de um grande debate entre duas grandes pessoas, o nosso Peter Schiff e o Alex Manins, que foi um debate muito bom, ao qual os dois tratavam e falavam muito sobre diversos temas, dentre eles o que eles esperam para o futuro com todos esses juros, com todas essas notas e a quantidade de dinheiro que foi impresso pelo banco lá nos Estados Unidos, sobre a relação entre eles, sobre um possível bear market e se o Bitcoin ou o ouro vai ser a nossa solução. O que eles pensam sobre isso? E eu vou apresentar para vocês um pouquinho mais essas duas figuras icônicas para poder falar sobre elas. Então você vai ver tudo isso e vai entender mais logo após a nossa vinheta. Então roda essa vinheta aí. A gente faz alguns vídeos aqui no canal falando sobre projetos de jogos NFTs e eu trago eles como uma renda extra. Nunca nenhum desses vídeos é uma recomendação de investimento, você só deve investir e colocar o seu dinheiro em coisas as quais você realmente acredita, estuda e entende os problemas e quais as chances de você perder ou não o seu dinheiro. Tudo que eu trago aqui nesse canal tenho todo o entendimento e a possibilidade de você aprender alguma coisa a mais. Eu trago sempre como conteúdos educativos, então é muito importante falar isso. E aos domingos a gente traz algum vídeo voltado mais a investimentos, falando sobre bitcoins, sobre renda passiva, sobre renda fixa, renda variável, todos esses tipos de assuntos você pode encontrar aqui no nosso canal. Então, bom, vamos falar sobre o que aconteceu com o Bitcoin nesses últimos tempos. Alguns tempos atrás, algumas semanas atrás, o Bitcoin passou da sua máxima histórica, chegando aos 69 mil dólares. É muito importante a gente ver e estudar o gráfico do Bitcoin visto no dólar, porque essa é a base dessa moeda. E aí a gente não fazendo nenhuma conversão, fica muito mais fácil da gente entender e trabalhar com ela. Certo? Depois do Bitcoin passar as suas máximas históricas, todos ficaram completamente ansiosos para ver aquelas previsões do Bitcoin bater 100 mil dólares, 90 mil dólares. E bom, da onde que saem todas essas previsões e de todos os analistas acabam por falar e chutar números exorbitantes e algumas das vezes até mesmo acertar, como essa nossa previsão de 69 mil dólares, enquanto o Bitcoin estava simplesmente no começo do ano passado aos 20, 30 mil dólares. Ele basicamente deu um bump e subiu mais de 100%. E como que eles acertaram essas previsões? E será que eles vão acertar as próximas? Bom, todas as previsões do Bitcoin, elas seguem essa linha aqui gráfica. Essa linha é chamada do modelo Stock to Flow. E a partir dela, os analistas veem qual é o potencial e como está o nosso mercado das criptomoedas. Deixa eu levar isso aqui para um lugar que não vai atrapalhar. Deixa eu ver, eu vou tentar diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Aqui, como a gente pode ver, é um gráfico que ele mede tanto o preço do Bitcoin quanto isso daqui, a temperatura. E isso aqui serve para medir qual é o momento e qual ciclo a gente está do Bitcoin. Sendo os modelos, as partes azuis, as partes mais frias do nosso gráfico, o famoso inverno cripto, aquele famoso winter is coming que a gente fala por aí, na qual é o momento onde a Bitcoin fica mais lenta, ela fica mais lateralizada, andando a passos pequenos e simplesmente tende a ficar mais parada, como você pode ver aqui em todas as etapas, até mesmo tendo alguma queda. Enquanto a gente vê logo depois desse inverno cripto, ele ficando bem quente e esquentando, que é onde a gente começa a ver os novos ânimos do mercado.
E isso faz normalmente depois do inverno cripto, a gente sempre tem grandes altas em todos esses momentos, como a gente pode ver aqui. E é baseado nessa linha na qual esse gráfico tem nos mostrado cada vez mais o seu sucesso e as suas certezas em suas previsões. Como a gente pode ver aqui, a linha normalmente fica muito próximo desse nosso gráfico. E a previsão do Bitcoin bater 100 mil dólares, como a gente pode ver, fica bem aqui entre 2021 e 2023. E fortemente os analistas tendem a acreditar que a gente vai conseguir chegar nisso daqui até o nosso final de dezembro, onde o Bitcoin vai conseguir pegar esse momento aqui e bater os 100 mil dólares. E logo após isso, é esperado que nós voltemos ao inverno cripto, a qual a gente vai voltar a ter o nosso Bitcoin com alguma quantidade de queda e alguma lateralização. Então, a maioria das pessoas tem aproveitado para surfar essas altas, e nesses momentos de lateralização, como a gente pode ver aqui, onde a Bitcoin tenta subir, tenta alcançar outras moedas para investir em outros criptoativos, em outras criptomoedas menores, como criptomoedas de jogo, como o Illuvium, como até mesmo o Gods, Eternal e diversos outros criptoativos. Se a gente for ver, a Illuvium subiu mais de 50% em uma semana para outra, simplesmente nessa espera aqui. E é um momento muito bom de você conseguir realizar algum lucro. Entretanto, é muito importante falar que aí é onde se encontram os maiores riscos, porque assim como você tem 50% de aumento em uma semana, você pode ter 100% de queda na outra. Então é muito perigoso. O que eu acho muito importante é você entender os riscos e seguir um setup. Eu gosto muito de investir para o longo prazo. Ou seja, eu vou comprar Bitcoin e vou segurar até não dar mais. Talvez em algum momento, quando eu vejo que está chegando no inverno cripto, eu acabe por liquidar alguma quantia, deixando só o meu investimento e deixando só o meu lucro e tirando o meu investimento para reaplicar e dividir em outros ativos, como ações, fundos imobiliários e renda fixa, para deixar minha carteira mais protegida e segura possível. E aí, cabe a você decidir qual metodologia você vai usar e como você vai aplicar isso para conseguir proteger o seu dinheiro e deixar ele o mais seguro possível. Certo, mas agora que a gente já falou isso, a gente está vendo aqui que ela está um pouco longe da linha. Será que ela vai mesmo chegar aos 100 mil dólares aqui como as pessoas estão esperando? Bom, se a gente for ver, a gente for fazer uma análise gráfica, eu não sei fazer análise gráfica, uso basicamente a análise fundamentalista. Entretanto, quanto à análise gráfica que eu fui ver em alguns outros canais, estudar alguns outros youtubers falando, eles disseram que a gente pode ficar tranquilo. Enquanto o Bitcoin não cair abaixo dos 52 mil dólares, no médio e no longo prazo, a gente ainda se encontra em estado de compra. Ou seja, as chances do Bitcoin subir são maiores do que a dele cair. Entretanto, novamente, você tem que saber o seu gerenciamento de risco e estar disposto a pegar o nosso inverno cripto caso isso venha a acontecer. Então, jamais coloque um dinheiro que você não está disposto a perder em ativos de alto risco como criptomoedas e até mesmo outras gemas que existem por esse mercado. E é claro, vale ainda dizer que esse modelo foi feito e produzido há muito tempo atrás, logo quando o Bitcoin foi formado, e essa linha foi traçada lá no seu começo, baseado na quantidade de dinheiro que a gente tem, na quantidade futura de dinheiro que vai ser feita, vai ser produzida, e conforme o Bitcoin vai agregando valor. Ou seja, esse modelo não é reanalisado, refeito e reestruturado já há muito tempo. Então é possível que com o passar do tempo essa linha venha a cometer erros, ainda mais com manipulações de mercado que a gente pode vir a ter. Sabemos que o mercado das criptomoedas não tem uma regulamentação assim como o mercado das ações, e justamente por isso torna ele tão interessante e tão forte como ele é hoje, certo? E quanto a essa tal de Bitcoin City? Exatamente, eu vou falar essa matéria aqui da Infomoney que eu peguei. Essa matéria saiu nessa semana, 4 dias atrás, e fala justamente sobre El Salvador, uma das primeiras cidades a aceitar o Bitcoin como moeda de cunho legal. E bom, o que é essa moeda com cunho legal? Cunho legal não, desculpa o vocabulário. Curso legal. O que significa isso? Significa que agora a moeda vai ser e terá de ser aceita na cidade para compras. Ou seja, as pessoas podem usar tanto o dólar
quanto a Bitcoin para efetuar suas compras e pagamentos ao redor de toda a cidade. E isso, sem sombra de dúvida, foi um bafafá em torno de todo mundo, inclusive na própria cidade, que chamou uma atenção muito grande para si e teve um marketing muito forte. Depois disso, El Salvador lançou essa notícia. El Salvador aposta em Bitcoin e vulcão para experimentos na cidade sem impostos. O que eles querem dizer com isso? Quer dizer que eles vão formar uma cidade ao redor de um vulcão, a qual não vai ter nenhum tipo de imposto em cima das Bitcoins. O governo de El Salvador vai emitir 1 bilhão em dívidas garantidas em Bitcoin e destinar metade para a construção da cidade experimental à beira do vulcão. São Paulo. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que é essa figura aqui, olha ele de bonezinho, que fofo. Aqui ele tá com mais cara de presidente, né? Nayib Bukele anunciou sábado 20 planos para inaugurar a Bitcoin City, a cidade Bitcoin. Uma cidade real com casas, comércio, aeroporto, porto e serviços ferroviários com economia que irá girar inteiramente em torno da criptomoeda. Cara, você já imaginou? Você vai pegar, sei lá, um metrô lá, aí você pega e vai comprar a passagem com Bitcoin, velho. Mano, que coisa legal, velho. Segundo Bukele, residentes da cidade não pagarão imposto de renda, propriedades, ganhos de capital ou sobre a folha de pagamento. A taxação será aplicada apenas sobre serviços com uma alíquota de 10 a 5% para custear o município e o restante do tesouro do país. Cara, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Você poder não ter que pagar um imposto como se fosse o IPVA, o IPTU em cima da sua moradia. Você não tem que pagar imposto de renda. Você não tem que pagar um ganho sobre capital, que seria basicamente o quanto você lucra em cima das coisas. E ainda mais a sua folha de pagamento não ter nenhuma taxação, porque tudo isso, pelo que ele dá a entender, vai funcionar e vai rodar com o Bitcoin. Ou seja, você vai receber o seu salário em Bitcoin, você vai pagar as suas contas em Bitcoin, você vai fazer tudo em cima da moeda Bitcoin. Até porque dentro da transação dessa moeda você já tem algumas taxas que você paga para a própria rede. Então eu acho que essas taxas já contam como uma questão para ser pensada. Mas mesmo assim, você não tem que pagar imposto de renda. Imagina, só que no Brasil a gente paga cerca de 20, 30% dos nossos ganhos anuais, ou seja, um brasileiro trabalha 3, 4 meses no ano só para conseguir pagar a quantidade de impostos absurda que a gente tem. Já imagina se você tivesse, 3 ou 4 salários a mais no seu bolso? É basicamente o que aconteceria aqui com as pessoas trabalhando e ganhando em Bitcoin. Elas não vão ter que pagar essa quantidade de impostos absurda. A única taxação que vai ter aqui vai ser sobre serviços. E o que seria isso? Eu acho que seria, por exemplo, você vai pegar o metrô, aí tem uma taxa em cima sobre o serviço. Ou você vai comprar... Ou, por exemplo, você vai num restaurante, aí você pede uma comida, aí tem a taxa de serviço. Ou você vai, por exemplo, pedir alguma coisa, talvez no Uber Eats, aí lá tem a taxa de serviço. E vai ser uma taxa de 10 a 5%, que, como eles falaram, vai ser para custear o tesouro do país. O próprio prefeito de lá vai tomar conta e vai utilizar esse dinheiro para aplicar melhorias nas cidades, como deveria ser feito. Ela será construída em formato circular ao redor de uma praça com o símbolo da Bitcoin. Mano, essa ideia aqui, velho. Você já imaginou? Olha aqui, a gente tá olhando pra cidade, vai ser basicamente isso. A cidade vai ter esse formato aqui e aqui no meio vai ter um vulcãozão. E aí a cidade vai ter o formato desenhando uma Bitcoin, velho. Olha onde o cara foi, mano. O cara foi longe. Enfim, o plano é criar uma nova cidade na base do vulcão Conchugua, cuja energia seria utilizada tanto para abastecer a cidade quanto para minerar Bitcoin de forma sustentável. Ainda não há data para o início das obras. Bom, o que ele quer usar é que ele vai usar o vulcão tanto para dar energia para a cidade quanto para utilizar na mineração das Bitcoins. Isso que é uma conversa e uma crítica muito grande na maioria dos lugares. Porque para você fazer a mineração da Bitcoin, você precisa de um ringue de mineração, a qual você vai precisar de diversas placas de vídeo, a qual você precisa estar todas dentro de um galpão ou de algum lugar fechado com um sistema de resfriamento muito alto, e isso custa muita energia. E é a partir dessa energia que você vê a destruição e o custo para a natureza de você fazer essa mineração. E é aí que fica toda a briga em cima da Bitcoin não ser algo verde, porque você precisa de uma quantidade de energia muito alta, e essa energia, se você for convertê-la para ver os danos do meio ambiente, é convertida em CO2. E os danos da Bitcoin com o CO2 para o meio ambiente
é relativamente alto se comparado a coisas menores. Por exemplo, ele é menor do que o sistema bancário e ele é menor do que todo o uso de stream do YouTube ao redor do mundo. Mas mesmo assim, é algo muito grande. Certo? Um exemplo de zona franca dentro do país. Conta El Salvador, o empresário do setor de criptoativo, José Lopes, que é essa figura aqui. E assim como a gente pode ver, ele é fundador de várias empresas na área de tecnologia e especialista em blockchain com um profundo conhecimento técnico de mineração e contratos inteligentes. Ou seja, ele é uma figura muito importante para ser nisso daí, tanto para ele conseguir ajudar no processo de blockchain, de todas essas coisas, quanto para fazer a parte de mineração da forma mais eficiente possível para a cidade. Ele assistiu de perto quando a plateia comemorou a apresentação da Bitcoin City por Bukla. Esse rapaz aqui de novo. O país ainda precisa ser educado em relação à usabilidade da criptomoeda e ao que vai ser construído. A maioria dos locais ainda não entendeu, mas os empresários de criptoativos já têm em breve um endereço para morar. Pontua. Realmente, quando você não entende nada, imagina, você é um vendedor lá e você está lá, sei lá, na praia, vendendo um acarajé, uma prancha tal, e chega um maluco e fala, eu quero pagar em Bitcoin, agora que tem curso legal. E aí o cara nem sabe o que é o Bitcoin, como ele funciona, como ele vai usar, como vai receber, se passa na maquininha. Então, realmente, por mais que ele tenha aceitado e tornado o curso legal, precisa ter um processo de educação de toda a sociedade para eles conseguirem usar, principalmente as pessoas de mais idades, as pessoas já mais idosas, até que tenham entre os 40 e os 70 anos, essa faixa etária principalmente, são aqueles que mais têm dificuldade, tanto com a tecnologia, quanto, por exemplo, com o Bitcoin, que seria o mais tecnológico possível, de você entender, de você ter que ter uma carteira, de você entender que aquela criptomoeda vai para sua carteira, de como você protege, de como você guarda, de como funciona tudo isso. Só para você ter uma noção, a gente pode até falar que a Bitcoin é um ativo com deflação, ou seja, que vai diminuindo a quantidade de moedas conforme passa o tempo, porque por mais que sejam produzidas e elas tenham um limite, a gente tem esse dado aqui. De acordo com o levantamento feito pela Chainalysis, companhia que analisa dados de criptomoedas, cerca de 20% do número total de bitcoins existentes está localizadas em carteiras perdidas ou inacessíveis. Ou seja, quando a Bitcoin não tinha custo nenhum, que pagava pizza, por exemplo, o cara que pegou a primeira pizza, ele pagou 10 mil bitcoins para poder comprar 2 pizzas lá nos Estados Unidos. Se a gente fosse trazer essa quantidade de dinheiro para cá, 10 mil bitcoins dá 1, 2, 3, 1, 2, 3. O cara pagou 3 bilhões de reais por 2 pizzas lá em 2010. Você já imaginou pagar isso? Com isso ele comprava todas as pizzarias aqui existentes. Mas bom, então, como eu estava falando, imagina se o cara que ganhou essas criptomoedas, que ganhou essas bitcoins da pizzaria, tivesse simplesmente perdido a sua chave e a sua carteira. Isso daí já ocupa uma quantidade muito alta e cada vez mais isso vai vir a diminuir, mas ainda acontece muito. Por mais que o preço esteja subindo, tem muita gente que comprou bitcoins lá no passado ou que tinha alguma quantidade de moedas e acabou simplesmente perdendo a carteira em algum momento e ficou no passado, já era, perdeu, e é isso, faz parte, não tem como recuperar, não tem nenhum sistema de saque. Então, essas pessoas mais velhas, elas precisam ser educadas referente a isso para não perder os seus dinheiros, não perder as vendas e conseguir transacionar e utilizar essa moeda. Então isso é um problema muito grande que precisa ser resolvido ainda. Aí, como ele estava falando, o país ainda precisa ser educado em relação à usabilidade da criptomoeda. É o que vai ser construído, a maioria dos locais ainda não entendeu, mas o empresário de criptomoeda já tem em breve um endereço para morar. Pontual. Eu já li isso daqui. Bitcoins é legal tender. Aqui ele fala das taxas, de todas as coisas que vão ter em cima de cada coisa. A emissão de CO2 vai ser zero, que eles vão usar só o próprio vulcão para conseguir minerar. As taxas municipais vão ser 0%. As taxas sobre gás e capital, as taxas sobre propriedades, as taxas sobre serviços não, a taxa sobre impostos, sobre ganho de capital e a taxa sobre pagamentos. O projeto não gerou impacto no preço da criptomoeda, que opera em queda cerca de 3% às 13h30 de hoje. No entanto, o empresário acredita que uma vez construída a cidade pode ser de inspiração para outros governos. El Salvador e o projeto são pequenos, o que vai realmente mudar vai ser quando outros países copiarem esse modelo.
O Brasil poderia realizar esse experimento como esses. Acho que são completamente válidos. Avalia Lopes. A iniciativa será financiada com 500 milhões provenientes da emissão de dívidas do governo de El Salvador, lastreado em Bitcoin, e outros 500 milhões são destinados à compra de mais Bitcoins. Caraca, o cara comprou 500 milhões de Bitcoins. Se o Bitcoin realmente chegar aos 100 mil dólares, ele já pagou essa parte aqui da dívida e já vai estar suave. Então a cidade vai ter se pago simplesmente na sua criação. A emissão dos primeiros títulos em bitcoins avaliados em 1 bilhão será intermediada pela Blockstream, em parceria com a corretora Bitfinex, segundo Samson Moon. Pelo que eu entendi, Samson Moon é esse carinha aqui, que ele é o CEO da Pixmatic, diretor de estratégia da Blockstream. Os papéis serão denominados em dólares americanos de 10 anos e pagarão inicialmente 6,5% de juros ao ano. Isso aqui já está basicamente melhor que a renda fixa. Após um período de vesting bloqueio de 5 anos, El Salvador começará a vender suas participações em criptomoedas e a pagar um dividendo adicional dos deteriores dos títulos. Após 10 anos, o rendimento percentual será de 146%, considerando que o Bitcoin atinja 1 milhão nos próximos 5 anos. El Salvador se tornará a Singapura da América Latina. Meus amigos, pois é, essa aqui é a notícia da cidade do Bitcoin de El Salvador, a Bit City, a cidade livre de impostos e com emissão de 0% de gás carbônico na sua mineração de Bitcoins e criptoativos. Certo, agora eu acho que esse vídeo é muito importante, a gente vê esses dois bilionários se debatendo, tanto o Peter Schiff como o Alex Mashinsky. Aqui, o Peter Schiff, esse vídeo aqui é do Matheus Rapini, ele tem um canal e um trabalho muito bom, eu gosto muito dos vídeos dele, principalmente dos conteúdos que ele traz. Aqui a gente tem o Peter Schiff. O Peter Schiff, ele é o dono e presidente da Euro Pacific Capital. Bom, ele basicamente tem a função de proteger o capital dos seus clientes. E bom, ele acredita muito que qualquer momento pode aparecer um bear market que vai levar a uma crise global, como aconteceu a de 2008, e o seu foco, como ele mais acredita na proteção de carteira, é a partir do ouro, que acho que é um embate que a gente vai ver. O ouro contra as alegações de Alex Mashinsky. Certo, quanto ao Alex Mashinsky, ele é um empreendedor muito grande. Ele tem alguns projetos, como por exemplo esse aqui, o Arbitnet, que é basicamente um projeto para trabalhar em chamadas de voz pela internet. Ele tem a Alex Mashinsky, aqui esse Transition Rails, que é basicamente responsável por colocar o Wi-Fi nos aviões, o que é uma coisa extremamente importante. E além disso, ele também criou a Celsius Network, que é uma rede criada de Bitcoin, que é basicamente uma plataforma de empréstimo de criptomoedas. Bom, quanto ao embate dessas duas figuras, é muito interessante porque, certo, o começo dessa briga, a intermediadora traz algumas questões muito importantes em relação ao ouro e a Bitcoin e qual é o futuro dela. E bom, a primeira pergunta dela é trazendo ao fator da nossa economia atual, de como está e o que pode vir a acontecer referente a tudo isso. E bom, por mais que ele tenha lados opostos, os dois têm a mesma visão atual, que a nossa economia atual, assim como a quantidade de inflação e produção de dinheiro que foi feita ao longo de todo esse tempo e todo esse período, é algo que em algum momento vai ser cobrada, vai vir a acontecer uma recessão, um momento onde os juros vão ter que ser aumentados de forma absurda, o que vai levar a gente num possível bear market, ou a gente vai ter a famosa estouro de bolhas, onde os mercados, principalmente o mercado norte-americano, que está extremamente inflado e já tem muito tempo com a emissão tão grande do governo, emitindo dinheiro, emitindo dólar, emitindo novas moedas, a qual tem sustentado única e exclusivamente a base disso, que esse bear market vai vir a acontecer em algum momento. E bom, nosso amigo aqui, o Peter Schiff, ele diz que o único que poderia vir a solucionar esse nosso problema é o Fed. Mas para o Fed fazer qualquer coisa, ele vai ter que iniciar uma grande recessão. E recessão nunca é bom para nenhum tipo de mercado. Porque como a gente faz? Deixa eu pausar aqui para explicar. Quando a gente faz uma recessão, o que é essa recessão? Para conter a inflação, assim como eu já expliquei em diversos vídeos meus, você tem que aumentar a taxa de juros de modo absurdo. Quando você aumenta a taxa de juros, você faz um freamento de toda e qualquer economia. Fazendo esse freamento, todos os mercados vão vender menos, vendendo menos os mercados
E com os juros mais altos, você vai ter uma diminuição da bolsa, uma diminuição das empresas, uma diminuição de venda de tudo isso, o que pode vir a gerar uma possível crise no país. E só para você saber o que é o Fed é o Sistema de Reserva Federal, é o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos. As estruturas de reserva do Sistema de Reserva Federal é composto por um conselho do governo pelos federais da Open Market Community, ou seja, é basicamente o Banco Central dos Estados Unidos que tem que controlar e cuidar da economia, seria basicamente o nosso Banco Central de lá. E que isso, bom, vai se manter, essa briga e essa bolha vai inflar, aí o Estados Unidos vai continuar emitindo dinheiro, até que em algum momento não vai ser possível, e aí vai ter que ser feita o aumento de juros, e aí nós temos o estouro da bolha. E aí a gente vai pegar uma crise fodida, assim por dizer. Enquanto o Peter, ele acaba por concordar com ele, falando que a gente está num momento muito ruim da nossa economia, que cada vez mais, em todas as crises, o governo dos Estados Unidos tem imprimido dólares cada vez mais, inflando cada vez mais a bolsa. Sendo que mais de 40% dos dólares emitidos hoje foram emitidos nos últimos 12 meses, com todos os auxílios e incentivos do Biden. Essa parte dos incentivos do Biden ele não cita, mas fui eu que estou trazendo essa informação para vocês, e isso é só um complemento de informação. Bom, em seguida a nossa mediadora, ela traz uma outra pergunta, falando: será que o Bitcoin será a salvação e a cura para esse nosso problema da inflação? E bom, o nosso Alex Mahinsky fala que não seria outra moeda, a não ser outra moeda corrente. E ele ainda incita falando que não há questionamento quanto ao sucesso do Bitcoin, que ele tem sido um dos ativos que mais se valorizou nos últimos tempos. O único ponto de questionamento que ele traz é como isso vai acontecer, essa transição. Se vai ser uma junção de uma transição do dólar para a criptomoeda, ou se eles vão existir de modos ao mesmo tempo e separados. E ainda diz que acredita que não seja o ouro o caso de salvação para isso, porque o ouro, bom, não é muito popular, principalmente entre os mais jovens, porque ninguém gosta de ficar guardando barras de ouro, e nisso aí eu concordo muito bem com ele. E bom, quanto o Peter, ele diz que a escassez do Bitcoin não é real, porque a todo momento são produzidas e são feitas novas criptomoedas e novas Bitcoins. Basicamente, hoje em dia existem mais de 14 mil criptomoedas, então essa escassez que é dita, não é tão bem escassez. Que o Bitcoin é simplesmente, basicamente, mais uma moeda corrente, como real, real, dólar, o euro, só que diferente delas, é apenas uma versão digital dessas moedas que as pessoas acabam por acreditar e botar a sua fé em cima delas. E que isso poderia ser simplesmente uma pirâmide. E do ponto de vista da visão dele, ele fala que ao invés das pessoas comprarem e terem barras de ouro, as pessoas passem a comprar o ouro de forma tokenizada, que é basicamente igual você ir e comprar o ouro digitalmente. Você teria basicamente um criptoativo que é lastreado ao ouro, uma peça de ouro real. E isso é realmente uma solução, uma alternativa para você não ter que ter barras de ouro. Isso faz bastante sentido. Sendo o ouro um dos ativos que já existe, já performou ao longo de diversas décadas, que existiu ao longo de diversos séculos, se mostrando como ativo de valor, e passa no sistema Lind. Se algo existiu durante muito tempo, é muito provável, muito possível que ele passe a existir ainda mais, comprovando a sua base. Então o ouro é realmente uma forma de se proteger e algo muito forte. Isso é a minha opinião, essa parte que eu estou colocando. De acordo com ele, o ouro ainda é uma solução real, porque o ouro tem um valor prático e um valor real dentro da vida das pessoas, trazendo uma diferença entre preço e valor. O Bitcoin tem um preço muito alto, mas o ouro ele tem um valor já intrínseco ao longo e dado ao longo de toda a história e tudo que gira ao redor dele ao longo de diversas civilizações e povos. O Alex fala que não tem um problema o Bitcoin ter um preço alto, que assim como o dólar, assim como o real, tudo se dá em cima do preço que as pessoas colocam e da crença que as pessoas colocam em cima, e isso em si não é um problema, certo? Ainda durante a entrevista e durante a conversa deles acontece uma discussão muito grande de qual o uso prático para os bitcoins, mas basicamente essa conversa não foi pra frente, não aconteceu, porque eles começaram a tretar muito. Teve até um momento em que o Peter pergunta pra mediadora se ela tá mediando ou se ela tá do lado das tais bitcoins aí. Então essa conversa foi bem quente, bem acirrada, porque, bom, os dois têm opiniões muito opostas sobre o que é Bitcoin e qual a sua utilidade, e, bom, a mediadora, basicamente, eu acho que ela gosta um pouquinho das Bitcoins, então ela tá mais pro lado dos Bitcoins do que com o ouro. Ele acabou aceitando um pouco, e isso é natural, acontece quando você tá defendendo um ativo que você gosta, é possível que você acabe se exaltando quando você não compreende, não entende a opinião da pessoa que tá do outro lado, você pode acabar se irritando que, bom, ele até pediu desculpa depois nas redes sociais durante a discussão. Mas enfim, a última pergunta e o ponto que eu queria trazer, que eles acabaram por falar, é referente à regulamentação da Bitcoin. E bom, quando a mediadora perguntou
para o Alex o que ele vê, o que ele acha da regulamentação em cima das moedas, ele falou que existem basicamente dois caminhos. Ou você tem como, por exemplo, a China, que qual tem a sua moeda digital, que bane e exclui de forma absurda a moeda de todo o seu sistema para conseguir se proteger da invasão desse criptoativo, como o Bitcoin tem entrado cada vez mais nos países, nos locais. Ou você tem outro sistema na qual o governo tenta simplesmente ir lá e pegar um pedacinho. O governo vai lá e taxa em cima dessas criptomoedas, desses criptoativos, para assim ele conseguir cobrar algum tipo de impostos para ele mesmo e ele conseguir crescer. E bom, quanto o Peter, ele fala que o governo sempre gosta de meter o bedelho e pegar uma fatia onde as coisas estão acontecendo. E que o governo não perde nenhuma oportunidade de culpar a economia ou qualquer outra coisa quando acontece uma crise ou acontece um problema. Sendo que ele basicamente é responsável por intermediar e manusear todas essas coisas. A mão invisível do mercado não existe mais há muito tempo e o Estado tem a função de regulamentar e cuidar disso, por mais que ele não acabe por fazer. E que os governos esperam qualquer bolha, qualquer coisa acontecer para conseguir ter uma frestinha, uma oportunidade de ir lá e regulamentar e colocar mais regras em cima. Assim, por exemplo, quando vier o próximo bear market das criptomoedas, quando vier o próximo inverno, que as pessoas acabarem por perder algum dinheiro, sabendo que esse é um mercado perigoso, que elas podem perder muito dinheiro, o governo vai lá e vai utilizar essa oportunidade para falar, tá vendo? É muito perigoso isso daqui, logo eu preciso regulamentar para as pessoas não perderem dinheiro. E aí ele vai regulamentar e vai cobrar impostos para, em vez de você perder dinheiro pro mercado, para você pegar e dar esse dinheiro para ele e ele sair feliz da vida. Enfim, essas foram as partes mais interessantes que eu mais gostei desse vídeo da discussão contra o Peter e do Alex Muniz, que se você quiser ver mais, entender mais um pouco mais sobre essa conversa que eles tiveram, eu recomendo muito que você veja o vídeo do Matheus Rabin, na qual ele trata e vai a ponto mostrando cada uma dessas discussões, cada uma dessas coisas. Se eu fosse falar sobre tudo isso, o vídeo ia ficar com mais de 40, 50 minutos, ia ficar muito grande e muito desgastante, porque eu já trouxe muitas notícias anteriores falando da Bitcoin City, falando um pouquinho mais sobre o preço da Bitcoin, sobre todas essas coisas. Então, esse foi o vídeo desse domingo, dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever clicando aqui no nosso canal em Se Inscreva nesse vídeo que a gente vai postar. A gente tem vídeo toda semana, 2 vídeos às quintas e domingos. Tamo junto e a gente se vê na próxima quinta-feira.